A paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês, que são inscritos neste canal Simão da Silva Santos. Simão, direção geral, pastor Simão da Silva Santos. Simão, o dono da sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, que tem da cidade de Portinova, Minas Gerais, Rua Amindo Pereira, número 340, bairro São Pedro. Eu sempre falo, eu estou no YouTube, Facebook, WhatsApp e Google. Vamos lá. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lembra que eu falei do perfume ontem no finalzinho, né? Hoje vocês vão entender por que elas ungiram esse perfume e por que foi muito bom e foi a melhor coisa que elas fizeram para Jesus Cristo. A ressurreição. Capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando-as a especiaria que tinha preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestido resplandecente. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e a outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali posto, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Elas fizeram uma boa coisa, sabe por quê? Jesus já ressuscitou perfumado. Olha como é que Jesus é inteligente. Bem que Jesus tinha falado antes. Ela está fazendo isso para o meu sepultamento, quando Jesus estava vivo. E quando o corpo dele foi sepultado, elas fizeram novamente, lembrando daquilo que elas já fizeram lá no começo, né? Então, olha como é que Jesus é inteligente. Aquela mulher ungiu Jesus dentro daquela casa, depois elas ungiu ele no sepulcro, e ele acordou que ungido e perfumado, limpo, corpo limpo, perfumado e ungido. Aleluia. E o corpo dele não estava mais ferido. Não está mais ferido. O corpo dele só está com aqueles 2 cravos, né, nas mãos, né, 2 aquele buraco na mão e 2 buracos nos pés, significando que ele é o Cristo. Então, aleluia. Mas ele não tem mais ferida mais no corpo. O corpo dele é limpo, cheiroso, né? E ele acordou o quê? Ungido e perfumado. Jesus é inteligente. Jesus já tinha avisado antes, né? Igual ele falou, né? Ela está fazendo isso para o meu sepultamento. E olha só, ele ressuscitou ungido e perfumado e sem feridas no corpo. Aleluia. Entendeu agora por que foi bom elas terem ungido, né? Porque foi bom ter ungido e perfumado, né? Levado perfumes e especiarias são perfume. E além de me alegrar uma coisa aqui, o que me alegrou mais aqui ainda, todo dia a palavra me alegra, mas o que me alegrou mais aqui, todas as palavras da Bíblia me alegram, porque aqui vocês aprendem com a melhor igreja. O que mais me alegrou foi isso aqui, ó, que vocês vão entender por que tem uma coisa aqui que me alegrou. Sabe o que me alegrou? Foi isso aqui, ó. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e a outras que com elas estavam.
tinha mais mulheres que seguiam Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante que é isso aqui. E as outras que com elas estavam. Não é só Maria Madalena, ó. Uma, dois, três. Não tinha só essas três aqui. Tinha mais, ó, outras. Então é muita que tinha. Né? Ou seja, Jesus tinha muitas seguidoras. Né? Muitas seguidoras. Mais do que os apóstolos. Já parou para pensar nisso? Mulheres eram mais seguidoras de Jesus do que os apóstolos. Ó, uma, duas, três e outras. Claro que Jesus tinha mais apóstolo, mas ele tinha mais seguidoras, mulheres. Aleluia. Essas mulheres tinham fé mesmo. Não tô falando de mulher que não tem fé, não. É mulher que tem fé. Essas mulheres é de fé. Essas mulheres foram convertidas através da fé delas. Entendeu? Só precisa entender que mulher que eu tô falando. Não tô falando que qualquer mulher, não. Tô falando de mulher que é porcaria. Não gosto desses dias de hoje que é porcaria, não. Tô falando de mulheres que tinham fé, converteu, elas se converteram antes de se converter. Né? Elas se converteram antes de se converter. Ou seja, elas se libertaram antes de ser libertas. Porque a fé libertou elas antes. Entendeu? Vamos lá. 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo ele falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obra e palavra diante de Jeová e de todo o povo. Que o Messias era naquela época, e é ainda, era e é varão profeta, poderoso em obra e palavras diante de Jeová e de todo o povo. Ó, profeta, que ele foi profeta, ele não foi só salvador, foi profeta, revelava, aleluia, revelava, poderoso em obras, curava qualquer coisa, expulsava qualquer maldição, e obras que ressuscitava mortos, e obras que resolvia qualquer coisa e continua resolvendo qualquer coisa. E palavras, igual aqui, igual a sede da igreja pentecostal, a ministra chama de fogo vive. Palavra, ensinamento, aprender. Ó, igual aqui, ó, falar a palavra diante de Jeová e de todo o povo. Igual aqui, ó. Igual eu falo pra vocês a verdade aí, ó, né? Para vocês que são meus fãs. Vamos lá. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos,
que dizem que ele vive. Ó, Jesus ressuscitou de madrugada, viu? De madrugada ele ressuscitou. De madrugada. Aleluia. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécio, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convém que o Cristo padecesse estas coisas, entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. O que eu falei que isso aqui é lei? O que eu falei para vocês que isso aqui não é Bíblia, é lei, ó, escritura, lei, palavra. O que eu falei para vocês? Olha lá. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras, tá vendo? Isso aqui, meu irmão, é escritura, palavra, lei, isso é lei, escritura, lei. Vamos lá, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Tá vendo lá? Jesus desapareceu na frente deles. Ó. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Continuando, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Viu lá? O próprio Messias abriu as escrituras, que não é Bíblia, é lei, isso que é escritura mesmo, é lei, é o mandamento, é a palavra da salvação. Tá vendo lá, ó, que quando nos abria as escrituras, tá vendo? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Jesus aparece aos discípulos, e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Pai, seja convosco. E eles, espantando e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Por isso que eu falo, meu irmão, quem fala que Jesus é um espírito, você pode xingar essa pessoa, você pode repreender essa pessoa, e você pode mandar essa pessoa calar a boca. Porque Jesus não é espírito não, tá? Jesus ressuscitou com carne, osso, sangue, pele, cabelo e tudo. Quem fala que Jesus é espírito, seja um anátema, ou seja, esse é um mentiroso, um profetas mentirosos, porque Jesus não é espírito, entendeu? Que ele ressuscitou, igual ele falou. O que Jesus falou aqui? O que Jesus falou aí? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos. Ó, o que Jesus Cristo falou quando já ressuscitou? Ó, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel.
o que ele tomou e comeu diante deles. Tá vendo, meu irmão? O espírito não come carne, come nada. Mas quem é ressuscitado, come pão e mel e peixe ainda lá. Comeu uma parte de peixe assado e um favo de mel. Provou que ele, que verdadeiramente, que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e no Salmo. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe: assim está escrito. E assim convia que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Tá vendo? Por isso que aqui crê na Trindade. Porque Jesus Cristo falou o quê? O que Jesus Cristo falou no final? Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Acessão, né? É isso mesmo, acessão. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou, e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Jeová. Amém. Tá vendo, meu irmão? Olha lá, ó. Por isso que tem que estar dentro da igreja lá. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Jeová. Por isso, meu irmão, que aqui louva com melhores louvores. Aqui não louva qualquer louvor, não. Só os melhores louvores, tá vendo? Ó? Estava no templo, tá vendo? Ó? Estava no templo. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Jeová, tá vendo? Por isso que tem que estar dentro da igreja. A vitória é só dentro da igreja. Por que Jesus falou aqui? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Então, ele ficou no templo até que do alto eles fossem revestidos de poder. Tá vendo lá? Olha lá, porém, nesse, ó, ficai, eis que sobre vós envia promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto, olha lá, ó, tô prestando atenção nesse finalzinho aqui, até que do alto sejais revestido de poder. Porém, ó, o que eu vou ficar, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, mas aonde? Dentro do templo. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Jeová. Amém. Viu, meu? Tem que congregar mesmo. Tem que congregar, ser um dizimista, ser um ofertante. Aí sim o Criador vai trabalhar nas suas vidas. Já vamos agradecer. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecemos por esse culto nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradecemos por esse culto em Lucas capítulo 24, nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À noite, vou voltar com tudo. Viu? Por isso que tem que estar dentro do templo, que eu falei para vocês, tem que adorar dentro do templo. Jesus não mora fora não, já falei, volto a falar, já falei em vários vídeos e volto a falar. Jesus não mora fora do templo, não. Ele mora dentro do templo, ele mora dentro da igreja. Ele não mora fora, não. Ele mora dentro do templo. Eu estou falando daqui, os que estão aqui. Os que são meus seguidores aqui. Os que são inscritos também, né? Seguidores inscritos aqui. É isso aí, até o próximo vídeo, ó. Até o próximo vídeo, é isso aí. À noite estou de volta com tudo, ó. Vendo? Culto de dia.